E aí galera, meu nome é João, eu sou estudante da Universidade Federal de Berlândia, do curso de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. Estou fazendo esse vídeo aqui como parte da avaliação da disciplina de instalações elétricas, ministrada pelo professor Júlio. E nos foi proposto fazer um vídeo sobre alguns determinados temas, né? Cada aluno pegou um tema. E meu tema foi detecção e alarme de incêndio. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque acho que já é a segunda vez que eu estou tentando gravar o vídeo e fica muito longo, né? Então eu vou tentar ser mais sucinto dessa vez que eu estou gravando, porque é um tema bem grande, né? Na primeira vez que você vê, parece não ser tão complexo, mas ele tem um nível de complexidade assim, relativamente grande. Então vamos lá. Detecção e alarme de incêndio é o meu tema. Uma pequena introdução bem rápida, né? A proposta conceitual desse sistema de detecção e alarme é detectar o fogo em seu estágio inicial, a fim de possibilitar o abandono rápido e seguro dos ocupantes do edifício e iniciar as ações de combate ao fogo, evitando assim a perda de vidas, patrimônio ou a contaminação no meio ambiente. Então, bem rápido, basicamente a gente tem três elementos chaves, três pilares para você conseguir detectar um incêndio e agir da forma correta, né? O primeiro pilar, ele consiste na detecção. Então você precisa detectar, né, perceber o incêndio. Depois você precisa processar esse sinal da detecção, né? Você detecta o incêndio, essa detecção ela gera um sinal, você processa esse sinal. E por último, o sistema de processamento da central ativa o aviso por meio de sinalização visual e ou sonora. Então você detecta, processa e avisa. É nessa ordem. Você não consegue pular etapas. Você não consegue detectar e já diretamente avisar. Você tem que processar o sinal. Então eles são independentes. Eles são dependentes entre si. Esses três estágios, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho das definições básicas, né? A primeira definição: sistema de detecção e alarme de incêndio, que tem a sigla SDAI. É um conjunto de equipamentos destinados a gerar um alarme ou uma ação automática de extinção né, do incêndio. Então é o sistema no geral. A gente tem a central de detecção e alarme de incêndio, né, que é um equipamento destinado para processar os sinais provenientes dos circuitos de detecção e alarme, convertendo-os em indicações adequadas, bem como a comandar e controlar os demais componentes do sistema. Então, essa é a central de detecção, né? Em seguida, a gente tem a central supervisora, que ela nada mais faz do que supervisiona as subcentrais. Já vou falar em seguida o que são subcentrais. Ela supervisiona no sentido de prevenir que ocorram curtos-circuitos ou interrupções nesse sistema. Então ela só supervisiona as subcentrais, né? E as subcentrais, né, é a central de detecção, alarme e controle autônomo com todos os componentes de supervisão dos circuitos de detecção e de comando com lógica de interação e fontes com bateria própria. Então ela é supervisionada à distância pela central supervisora. E só que é importante frisar que em caso de alarme, a subcentral não depende do controle da central supervisora. Isso é uma coisa à parte. A subcentral ela age sozinha nessa parte de acionamento de alarme. Okay? A central supervisora ela simplesmente supervisiona os circuitos para ver se não está acontecendo nada de errado. A gente tem, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de detectores, né? Detectores seja de fumaça, de temperatura, etc. Primeiramente tem o detector de temperatura, que ele trabalha para detectar uma temperatura específica ou um gradiente de temperatura que acontece no ambiente,
Então ele tem esses dois modos de operação, esses dois tipos. Então é basicamente isso. Ou ele detecta o gradiente de temperatura no ambiente, se a temperatura sobe muito rápido ele detecta, ou uma temperatura específica, né, instantânea, ele detecta dessa forma. A gente tem o detector de fumaça, que ele detecta quando ocorre a presença de partículas ou gases. E dentro desse a gente tem um que me chamou bastante atenção, que eu achei bem interessante, bem útil, que é o detector linear. Eu vou deixar aqui do lado, eu acho, uma foto do esquema dele, de como que ele funciona, né? Ele basicamente funciona da seguinte forma: você tem um emissor e um receptor no ambiente, e esse emissor ele emite ele emite uma luz infravermelha, e a gente sabe, né, a gente estudou em física 3, que essa onda, né, ela pode sofrer algumas interferências durante o caminho, principalmente, né, e acho que quase que exclusivamente quando ela passa de um meio para o outro, um meio diferente do outro, né. Então a gente tem um emissor e receptor, e se essa onda ela sofre alguma interferência no meio do caminho, o receptor vai conseguir detectar, e aí você vai ter o acionamento, né. Eu vou deixar aqui também do lado uma foto de como que ele é, né, do sistema de emissor e receptor, o físico deles, não só o esquema, mas também o físico. E ele funciona mais ou menos dessa forma. A gente ainda tem alguns outros dispositivos, né? Tem o avisador, que é um dispositivo que ele chama a atenção do usuário, né? E de todos os usuários que estão presentes na área de perigo. Tem os indicadores, que tem o sonoro e o visual, que eles emitem sinais, né? Sonoros ou visuais. E é basicamente isso. Além disso, a gente tem uma definição que é a de alarme geral, né? Que é o ativador de alarmes com programação específica na central, que permite simultaneamente a ativação de todos os alarmes de abandono de uma área, né? De um prédio, de uma casa ou de um ambiente comercial. Então essa é a definição também de alarme geral. E aí dentro disso, né, a gente tem como selecionar um sistema adequado. A gente divide isso, como eu posso explicar? Por exemplo, quando você é contratado para realizar, né, projeto de um sistema desse, você tem 4 vertentes que você pode seguir, né? São 4 categorias básicas, que são objetivos de sistemas diferentes. Que a gente tem a proteção da vida, né? Um sistema que tem como objetivo a proteção da vida, que é você literalmente proteger as pessoas do incêndio, né? Você ter um aviso rápido, mais rápido possível, para conseguir evacuar a área o mais rápido possível. A gente tem a proteção da propriedade, que ela visa você proteger a propriedade de danos materiais, né? Seja da estrutura, seja do conteúdo que está dentro do ambiente. A gente tem a proteção empresarial, que ela evita os danos materiais causados pelo fogo, que venha prejudicar, né, os negócios da empresa. Então você faz um projeto que evita esses danos materiais, né, para você não atrapalhar a empresa. E por último a gente tem a proteção do meio ambiente, que ela se preocupa principalmente quanto à contaminação do meio ambiente, seja pela emissão na atmosfera de produtos tóxicos e poluentes, ou pela contaminação da água descartada usada para apagar esse incêndio, né? Então, quando você vai projetar, você tem essas 4 vertentes. Você pode ter a combinação delas, né? Às vezes você tem uma casa e você obviamente quer proteger a vida de quem mora ali, mas você também quer proteger a casa. Então você pode mesclar um pouco dos dois objetivos. Então sempre que você projetar,
um sistema de incêndio, você tem que olhar para esses 4 objetivos e ver qual é melhor seguir, se você pode usar um pouco mais de recursos dos objetivos de proteção à vida, misturados com os objetivos de proteção à propriedade. Então, algo bem interessante. Aí os tipos de sistemas, nós temos o sistema convencional, o endereçável e o microprocessado. Basicamente, o convencional é o mais simples, onde você, com sinais de tensão, você consegue saber se está correndo incêndio ou não. Um sistema muito simples, foi o primeiro a surgir no mercado. A gente tem o sistema endereçável, que ele utiliza modulação por código de pulso, que é algo já mais à frente, né? Modulação por código de pulso que a gente estuda em CD1. E ele reconhece o código do dispositivo. Por exemplo, se tem um dispositivo, né, o detector, esse tipo de sistema, ele reconhece o código do dispositivo acionado e ele disponibiliza na central a exata localização por meio da modulação de código de pulso, né? E então a gente tem uma comunicação entre a central e o equipamento remoto, né? O detector, o acionador. Então é algo mais para frente, né, do que o sistema convencional. Aí tem o sistema microprocessado, né, que ele utiliza microprocessadores para você ter a transmissão de dados, você conseguir processar melhor esses dados, processa mais rapidamente, né, em alta velocidade. Então são sistemas mais atuais de detecção, né, de processamento de detecção. E agora eu vou falar tem um pouco sobre os acionadores também, que é algo muito importante. Acionadores manuais que a gente vê em muitos lugares, a gente vê faculdade, né? Só me lembro da faculdade agora no momento, mas tem diversas carcaças, né, de acionadores manuais em que o usuário ele aciona de forma manual quando tem incêndio, né? Você puxa uma alavanquinha, ou às vezes você quebra um vidro, né? Então eles devem ser instalados em locais de trânsito de pessoas, né? Você não pode instalar muito no alto, tem que ser num lugar onde alguém consiga acionar, né? Então ele tem que ser instalado de forma a facilitar a sua localização e acionamento. Em seguida a gente tem um pouquinho sobre normas, né? Vou falar um pouco sobre algumas normas, né? O circuito de detecção de alarme de incêndio, ele deve ser projetado, né, o circuito inteiro, de forma que a ação do fogo não impeça seu funcionamento. Então você não quer projetar um circuito que seja sensível ao fogo, né? Ele tem que funcionar contra o incêndio, para prevenir os incêndios, para prevenir os danos do incêndio. Então ele tem que ser resistente ao fogo, né? E a gente tem um pouco também sobre detectores de fumaça agora, sobre instalação. Acho que é algo interessante. Tanto os automáticos, né, detectores automáticos, como os de fumaça, os de temperatura. Os automáticos, os detectores de incêndio pontuais automáticos, a área normativa de atuação desses detectores parte do princípio que o ambiente não sofre movimentação de ar exagerada, ou seja, a velocidade do ar deve ser menor que 1 metro por segundo, e que não haja restrições para que os gases quentes e a fumaça atinjam o teto, né? A gente tem os detectores de fumaça, em que a área máxima de ação desses detectores é de 81 metros quadrados para instalação em tetos planos, ambientes sem condicionamento de ar. Então a altura máxima de norma de instalação desses detectores é de 8 metros. Essa área de 81 metros quadrados, ela pode ser considerada como um quadrado de 9 metros, né, de lado, inscrito em um círculo cujo raio seja igual a 0,7 vezes o lado desse quadrado. A gente também tem umas normas que são específicas para detectores de temperatura, né? A área de ação para esses detectores é de 36 metros quadrados, para uma altura máxima de instalação de 7 metros. Então, agora os detectores lineares, né? Eles são usados nos locais nos quais não é possível realizar detecção pontual
e a distância longitudinal de funcionamento, né, como eu tinha dito antes, entre o transmissor e o receptor, ela oscila entre 10 e 100 metros, com distâncias laterais máximas de 7,50 metros. A gente tem agora os acionadores manuais, devem ser instalados em locais de maior probabilidade de trânsito, e eles devem ser instalados em uma altura entre 1,20 m e 1,60 m do piso acabado, na forma embutida ou de sobrepor. E no caso de instalação embutida, deve ser prevista uma sinalização na parede ou no teto em uma altura máxima de 2,5 metros, né? E por último, mas não menos importante, os avisadores, né, que alertam os usuários da área sobre a ocorrência do incêndio, né? Os avisadores, eles podem ser sonoros, visuais ou mistos. O ideal é que seja misto. E eles devem ser instalados em quantidade suficiente em locais que permitam sua visualização e audição na área protegida. Eles podem ter indicações de funcionamento no próprio invólucro ou podem ser supervisionados pela central. Os indicadores utilizados para facilitar a busca do ponto de alarme podem ter a visibilidade reduzida a 5 metros e a intensidade sonora entre 40 e 60 dB, quando instalados em corredores com altura não superior a 3,5 metros. O volume acústico do som dos avisadores não pode ser tal que iniba a comunicação verbal. Então você não pode ter um avisador que ele produz um som muito alto, porque senão você está prejudicando a comunicação entre os usuários do ambiente, que é uma coisa fundamental para você estabelecer um lugar calmo, né? Que é porque as pessoas, né, os usuários, eles não estejam desesperados. É importante ter essa comunicação verbal. E eles não podem ser instalados em áreas de saída de emergência como corredores ou escadas. O som e a frequência de repetição devem ser únicos na área e não podem ser semelhantes a outros sinalizadores que não pertençam à segurança de incêndio. Então, se você tem uma segurança, sei lá, um alarme para segurança contra, não sei, algo químico, você tem um laboratório de química e tem algum sinal que previne algum acidente químico, né? Então, esses sinais eles têm que ser distintos, você tem que saber distinguir. Então, o som e a frequência eles têm que ser únicos, né? Então, basicamente isso é algo que é bem pontual. Assim como toda matéria de instalações elétricas, a gente tem que se basear numa norma, né? Aqui eu usei a NBR 9441, a NBR 11836 e também um artigo, né, sobre proteção contra fogo em engenharia, de um artigo americano, né, pelo que me parece. Além disso, eu utilizei o PDF da Polícia Militar, né, como base. E assim como toda a disciplina de instalações elétricas, a gente tem sempre que se atentar à norma, né? Isso é importantíssimo. Esse vídeo ele teve que ser um pouco corrido desse jeito, porque é um assunto muito grande, então eu ia acabar ficando 1 hora aqui falando sobre coisas pontuais. Então, assim, o ideal é que você estude realmente a norma e veja qual que é a norma que rege a sua região, e ver, né, ler as NBRs, ler a norma a fundo, e é basicamente isso, né? Espero que todos tenham entendido aí bem. Obrigado, e é isso aí.